do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Cante. Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura, segura nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. A última estrofe: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Mais uma vez, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não temas, segue adiante, não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Amém? Amém. Queridos, tem momentos na vida que somente segurando nas mãos de Deus. Tem momentos na nossa vida que somente com Deus nós conseguimos passar, ultrapassar as barreiras e as dificuldades que nós enfrentamos. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos tanto. É claro que todos os dias as mãos de Deus estão nos guiando, todos os dias nos estão amparando, mas existem circunstâncias na nossa vida que somente Deus. É aquele momento que você precisa, quem sabe, desabafar algo que ninguém conhece, ou até mesmo você precisa de um milagre que Deus venha realizar na sua vida, na sua saúde, no seu relacionamento, ou até mesmo alguma luta que você está tendo no âmbito da sua família, e é nesse momento que você pode ter a certeza que as mãos de Deus estão sobre você.
As mãos de Deus nunca nos deixam desamparados. As mãos de Deus estão agindo na nossa vida em momentos que nós não esperamos. E às vezes essas mãos nos levam a situações, a posições, a circunstâncias que nós no momento não compreendemos. Mas uma coisa é certa, as mãos de Deus estão guiando você. Você crê nisso? Amém? Diga, as mãos de Deus guiam a minha vida. Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo São Paulo escrevendo. Quem tiver uma Bíblia ali para ajudar nossos visitantes ali a acompanhar, né? É um texto rápido, mas fala sobre alguns pilares da nossa fé. 2 pilares. Para construir qualquer coisa tem que ter estrutura. Você não pode construir algo assim no vazio, né? Eu vou levantar uma casa e não faço um alicerce. Ou simplesmente eu vou levantar alguma coisa e eu não uso das ferramentas tecnológicas para que aquela construção permaneça de pé. O que vai acontecer? Muitas casas até caem, muitas construções vão abaixo, porque não tem estrutura. E aqui o apóstolo São Paulo ele fala sobre algumas coisas interessantes sobre a carreira cristã e sobre o cristianismo. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Diga comigo, pela graça. Diga, pela graça. Sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém? A palavra de hoje é sobre fé e graça. Diga comigo, fé e graça. Sabe, o que é fé? A palavra fé, ela vem do hebraico emuná, ou do grego pistis, que significa eu creio em alguma coisa que eu não vejo. Na verdade, cada um de nós que aqui está nesta noite, você que está assistindo pela live, cada um de nós exerce a fé. Temos uma fé individualizada. Tem pessoas que aqui estão que têm muita fé. Pastor, eu creio em Deus. Eu creio que Deus vai me dar vitória. Eu creio que Deus é maior. Eu creio que Deus está comigo. E o interessante é que a nossa fé, ela nem sempre é constante. Tem momentos que nós estamos com muita fé. Tem momentos que nós cremos que Deus está no controle. Nós temos a tranquilidade que tudo vai terminar bem. Nós temos a certeza da vitória. Mas tem momentos que parece que a nossa fé vai no chão. Nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para as dificuldades, para os problemas dentro da família, nós olhamos para as decepções e aí nós pensamos, meu Deus, cadê o Senhor que não está fazendo nada? E nós questionamos o que Deus está fazendo e a nossa fé é provada. Sabe, não tem como você ter fé e essa fé não ser provada. Deus provou a fé de Abraão quando pediu a ele para sacrificar o seu único filho. Deus muitas vezes provou a fé de grandes homens de Deus quando colocou eles em tomar uma decisão, uma postura ou até mesmo tomar, vamos dizer assim, uma resolução que colocasse a sua fé em prova. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que foram lançados na sarça ardente, eu lembro desse texto em Daniel que ele chega e fala, Senhor, rei, mesmo que Deus não me livre, nós não iremos se curvar perante a sua espada, perante o rei Nabucodonosor, porque a fé deles estava sendo provada. Sabe, os próprios apóstolos de Jesus, quando andaram com Jesus, muitas vezes tiveram a sua fé provada. Quando eles estavam no mar da Galileia, naquela grande tempestade que veio sobre o barco, que parecia que o barco ia afundar, e de repente eles olharam e viram Jesus andando sobre as águas, indo em direção deles, eles ficaram com medo. E aí Jesus olha para eles e fala assim, homens de pouca fé. A nossa fé muitas vezes é provada. E o interessante é que a prova da nossa fé, só quem passa pela aprovação da fé é que sabe que não é fácil. Porque falar de fé é fácil. Ler sobre fé é fácil. Dizer que eu tenho fé é fácil. Mas quando uma enfermidade bate na porta da nossa casa, quando um problema maior do que as nossas forças parece que vai nos levar à derrocada, que nós não vamos conseguir passar. Quando nós olhamos para as circunstâncias que estão aos nossos olhos e nós vemos tudo que estamos vivendo, aí sim a nossa fé ela é
provada. E eu quero que você reflita algumas diferenças entre fé e graça. O apóstolo São Paulo, ele fala assim, que a graça é o que nos salva. A graça de Deus é o que nos salva. Mas eu quero começar falando de fé, sabe? Porque ele fala que a salvação, ou seja, ela vem mediante a fé. Em primeiro lugar, ter fé, mediante a fé. A fé é uma condição, sabe, é fundamental para eu servir a Deus. Você não consegue servir a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11 diz que para se aproximar de Deus é necessário crer que Ele exista e que Ele é galardoador, ou seja, Ele abençoa aqueles que o temem. Muitas pessoas não creem em Deus, muitas pessoas não perderam a sua fé. O mais triste da história é que existem pessoas que tiveram uma fé cristã, criadas dentro da igreja, antes criam que Deus existia, que Jesus era o Filho de Deus, na palavra de Deus, criam na Trindade, criam todos os mistérios da Bíblia, criam, mas hoje perderam a fé. Você conhece alguém assim? Que antes cria e hoje não consegue mais crer. Por quê? Porque a sua fé foi aniquilada. E aí eu tiro a primeira lição aqui, que tudo que nós fazemos é condicionado pela fé. E para que essa fé aconteça, nós temos que guardar a fé. Nós temos que manter a fé. Lá em João capítulo 10, quando fala 10, que o ladrão veio roubar, matar e destruir. O que ele veio roubar, pastor? O meu carro? Não. O que ele veio roubar? O dinheiro que eu tenho no campo? Não. O ladrão, que aqui tipifica o diabo, ele veio roubar a nossa fé. E você observa como está difícil ter fé. Nós olhamos na televisão, líderes religiosos, pessoas que falam de Jesus, e muitas vezes vemos escândalos terríveis que abalam a nossa fé. Muitas pessoas não vêm às igrejas porque pensam assim, não, todo mundo que está na igreja, pastores, todos eles não prestam. Por quê? Porque elas olham o que está na mídia e elas não conseguem mais crer em Deus. Elas não conseguem. Isso é o inimigo tentando tirar do coração das pessoas a fé, para que elas não possam ser alcançadas pela graça e ter a salvação em Cristo Jesus. É por isso que hoje o Espírito Santo colocou esta palavra no meu, no teu coração, para que você possa entender uma coisa. Guarda o teu coração, mantenha a tua fé firmada na palavra de Deus, mantenha a tua fé firmada em Cristo Jesus, aleluia. Mantenha a tua fé nesse Deus que sempre tem amparado você e a tua família com as suas mãos. Você crê nisso nessa noite? Sabe, você está aqui hoje, não é uma obra do acaso, não. Quantos livramentos Deus já não nos deu, quantas vitórias Deus já não nos deu, quantas coisas boas já aconteceram, e tudo isso não foi coincidência, não, é pela fé e pela graça que nós podemos estar aqui. Amém? Amém, queridos? Crer é uma atitude esperada pelo Senhor para nos abençoar. Eu fico imaginando, Jesus conviveu com quantas pessoas enfermas, e todas as pessoas que estiveram com ele, enfermas, pessoas que tinham problemas, né, como aquela mulher que tinha uma filha que estava endemoniada. Ele sempre repetia uma palavra: seja feito conforme a sua fé. Então, se a pessoa não tivesse fé, ia acontecer? O que vocês acham? Não. Ele diz assim, em geral, vai acontecer segundo a sua fé. Às vezes Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar uma bênção, mas nós não conseguimos ter a fé para alcançar aquilo que Deus quer fazer. E aí nós não entendemos porque não está acontecendo, ou porque Deus não está fazendo. A nossa fé é aquilo que impulsiona o mundo espiritual, para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Sabe, para que nós possamos receber, nós temos que crer. E a pergunta que não quer calar hoje: você crê? Você tem fé? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você tem fé? Você é uma pessoa que crê? Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus é poderoso para fazer isso que você precisa que Ele faça na tua vida? E aí, faça a segunda pergunta: como é que está a tua fé? Agora tem que ser sincero para dizer: minha fé está... Sabe, pastor? Às vezes, como falam em Minas, às vezes parece que eu estou tão quebrado, pastor, que eu quero crer, mas é tão difícil. Se o senhor soubesse o que estivesse acontecendo lá na minha casa, pastor. Se o senhor soubesse os problemas que eu tenho, pastor. Parece que a minha fé é esmagada todo o tempo, pastor. E às vezes eu busco força onde eu não tenho para tirar força para crer. Olha que coisa boa. Se você está vivendo essa realidade, glória a Deus pela tua vida. Porque em Hebreus capítulo 11, Deus chama de heróis da fé.
Aqueles que da fraqueza tiraram força. Aqueles que não tinham nada, aleluia, mas eles continuaram crendo num Deus que faz milagres. Aqueles que muitas vezes olhavam assim, tinham medo, passaram por perseguições, mas eles foram fortes porque a sua fé estava alicerçada em Cristo Jesus. Amém? A segunda coisa, não alicerce a sua fé em homens. Não alicerce a sua fé em placas de igreja. Não alicerce a sua fé em ritos. Não. Tudo isso pode ser muito bom. Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, existem igrejas de Deus, mas ou até mesmo existem coisas que nós fazemos dentro da liturgia cristã, que é o Espírito Santo que nos deu essa sabedoria. Mas alicerce a sua fé em Cristo. Porque aquele que tem a sua fé firmada em Cristo, ele é o fundamento, ele é aquele que dá a base da nossa fé. Cristo nunca nos decepciona. Cristo nunca vai decepcionar a tua fé. Os homens podem decepcionar a sua fé. As pessoas podem decepcionar você. As igrejas podem decepcionar você. Mas Jesus, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é perfeito, Ele é Deus. E Ele jamais vai decepcionar a sua fé. Então, coloque a tua fé firmada em Cristo. Diga, minha fé está firmada em Cristo. A segunda coisa que eu quero falar sobre a fé é que a fé tem que ser dita verbalmente. Eu tenho que verbalizar a minha fé. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, em Marcos 11, 23, está dizendo assim: se disseres e não duvidares no seu coração, será feito. Ou seja, aquilo que você fala, crendo pela fé, acontece. Você imagina só, se Jesus chamasse os leprosos e dissesse assim: ei, os 10 leprosos aqui comigo, vocês vão lá no tanque de Siloé e vocês vão se lavar lá no tanque de Siloé. E vocês vão ser curados. E ele chegasse e dissesse assim: não vai acontecer. Não vai acontecer não. Eu não vou não. Para que eu vou lá no tanque de Siloé? Para que eu vou fazer tudo isso? Se Jairo, quando fosse procurar Jesus para orar pela sua filha, e eles disseram para Jairo: ela morreu. Aí Jesus falou assim: não, ela não está morrendo, ela está dormindo. Eu vou lá orar para ela. Não, Deus. Jesus não adianta mais estar em casa. Minha filha morreu, acabou. Muitas pessoas não recebem porque elas abrem a sua boca para anular o poder de Deus. Não que o poder de Deus possa ser anulado pela nossa boca, mas ele pode poder deixar de ganhar a bênção de Deus. Por quê? Porque nós perdemos a nossa fé. Sabe, meu querido, abra a tua boca para dizer: eu creio, mesmo que as situações estejam difíceis. Eu creio, mesmo que as circunstâncias estejam adversas lá em casa, pastor, eu creio, mesmo que a enfermidade esteja tomando conta desse corpo físico, eu creio, aleluia, porque aquele que crê recebe, aquele que crê alcança, aquele que crê a porta se abre, aquele que crê, aleluia, é alcançado pela essa graça de Deus. Fé é você dizer verbalmente. Pela fé, e também aqui vem outra realidade da fé, nós temos que praticar as coisas para que a legalidade da nossa atitude faça mover o sobrenatural de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: sejam praticantes, diga comigo, praticantes dessa palavra, não ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe ela em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Mas o homem que observa atentamente a lei, que traz a liberdade, persevera na prática da lei, não esquecendo aquilo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que ele fizer. Ou seja, eu não posso ser teórico da fé. Eu sei falar papai fé, eu sei lá com o pastor Moisés, no grego é emuná, no hebraico é emuná, no grego é pistis, mas eu não executo a fé. Eu não consigo crer, eu não consigo colocar ela em prática. Quando as coisas estão difíceis, ao invés da minha palavra ser uma palavra de vitória, crendo que Deus está no controle, eu abro a minha boca para falar palavras negativas contra o agir que Deus já está realizando na minha vida. Você só é um ouvinte. Hoje Deus quer nos chamar para sermos praticantes, para você abrir a tua boca e dizer
vai abrir essa porta, porque Deus está comigo. A minha casa será curada, porque Deus está comigo. Deus vai fazer sair água da rocha, porque Deus está comigo. Abra tua boca nesta noite, aleluia, porque se você declarar e se você tomar posse da fé, o mundo espiritual vai agir sobre a tua vida. Cristo vai abrir portas que parecem que estão fechadas. No Semeando a Vida, eu até brinquei, coloquei um dia essa semana a foto do Hart, do Patrulha Maluca. Quando eu era criança, eu gostava de assistir a Penélope Charmosa, o Dick Vigarista, o Buckley. Eu gostava de assistir do Hanna-Barbera. E eles andavam de avião. Quem assistiu? Só eu? Muita gente, eu gostava. E tinha um avião assim, eles batiam um avião, aí tinha o Dick Vigarista, e aí eu tinha uma hiena chamada Hart. E ela dizia, ó céus, ó vida, ó azar. E tudo que acontecia de ruim com a vida daquela hiena. Todo mundo sobrevivia e o avião dele batia, ele caía. Aí o Muttley descia, lembra? Parando o rabo assim, aí pegava ele e salvava ele. E eu ficava imaginando, será que tem pessoas assim dentro da igreja? Pessoas que só falam coisas ruins, até mesmo para si mesmo. Você recebe o teu salário, pode não ser muito, mas ao invés de você dizer assim, é pouco, mas eu sou fiel a Deus. E esse pouco na mão de Deus se tornará muito. Tem pessoas que recebem um salário e já começam a amaldiçoar o salário. Isso aqui não serve para nada. Isso aqui não serve para nada. E começam a falar coisas que não agradam a Deus. E começam a não agradecer, mas simplesmente murmurar daquilo que Deus te deu. E se Deus tirasse o teu salário, como é que você vive? Deus ainda te deu o seu salário, não é muito. Não é igual o geral, não é muito, mas aplicações de santos, não é, mas tem um salário, está lá, todo mês pinga lá alguma coisa, né? Ou seja, você tem que ser grato a Deus por aquilo que Ele te dá e por aquilo que Ele faz, amém? Amém. A verdadeira fé não é visível. Tem como você ver a fé? Será que eu posso olhar para o rosto de vocês aqui e está estampado no rosto geral? Tem muita fé, está um verde aqui, uma bateria cheia. Aí eu olho para o rosto aqui do Bruno, tem muita fé. Aí eu olho para o rosto de alguém, aí está lá um sensor da fé lá embaixo. Tem como eu olhando para você saber que você tem fé? A fé é visível, ela é palpável. A fé tem como você mensurar com as suas mãos, tem como você segurar a fé. Tem como? Não tem. Mas quando você dobra os teus joelhos e você fala com Deus, até mesmo na tua casa, ou até mesmo no teu carro, ou até mesmo, quem sabe, no meio de um problema que você está vivendo, você dobra ali a tua cabeça e fala com Deus. Se você crê, o milagre acontece na tua vida. Sabe por que a fé é invisível, não é palpável, não tem como segurar nas mãos. Lá em Hebreus capítulo 11 fala que ela é a prova das coisas que não se veem, e a convicção, a certeza das coisas que não existem. Fé, uma vez um grande pregador disse que era dar passos no vazio. É o andar e crer que o chão vai surgir do pé. Foi o que Pedro fez andando sobre as águas. Pedro creu, Pedro teve fé. O apóstolo Pedro, ele falou, vem comigo, Pedro. Ele foi lá, saiu do barco. Será que você sairia do barco? Não sei, né? Uma tempestade, mas Pedro creu, colocou o pé. E conforme ele começou a andar, ele começou a caminhar sobre as águas. Porque Deus honrou a sua fé. Só que chegou no meio do caminho, Pedro começou a olhar o vento. Eu tenho certeza que na mente dele o apóstolo Pedro, mas é impossível andar sobre as águas. Fé é viver o impossível. Aleluia. Fé é você viver aquilo que é impossível. Eu lembro uma vez, uma senhora, lá em Deus, uma irmã, uma diaconisa da igreja, tinha uma irmã que tinha Alzheimer. E essa irmã estava já começando a não reconhecer os filhos. Nós estávamos num seminário, já contei isso aqui. E ela falou, pastor, a irmã fulana está com Alzheimer, está para o senhor orar. Eu estava muito sobrecarregado na igreja. E eu falei, não posso sair agora daqui. Mas ela está muito ruim, pastor. E aí eu peguei assim um óleo ungido, porque a Bíblia fala que se tiver um enfermo, pega o óleo ungido, né, que chama os presbíteros da igreja, e ore que a salvação, a oração da fé salvará o quê? O enfermo. E eu peguei, coloca as mãos assim, irmã. Ela botou as duas mãos assim, eu peguei o óleo ungido, botei sobre a mão dela e falei, não fala com ninguém. Vai lá e coloca a mão sobre a cabeça dela. E se você crer, ela vai estar curada. Aquela irmã,
ela creu. Ela creu. Fui eu que curei? Não. Foi ela quem curou? Não. Quem curou? Jesus. Na mesma hora que ela colocou as mãos sobre a cabeça daquela irmã, aquela irmã foi curada. Até hoje ela está curada. Tem mais de 15 anos. Tudo isso por causa de um ato de fé. Diga assim: quando eu pratico um ato de fé, o milagre acontece. Amém? Queridos, Jesus, ele não é só o autor da fé, ele é o consumador da fé. É ele que gera, porque essa fé, ela vem de nós. Deus precisa de fé, Geraldo? Não. Deus é o autor. Deus não precisa de fé. Mas quem precisa de fé? Nós, seres humanos. Por isso que o texto fala em Hebreus capítulo 12, verso 2, que Jesus é o autor e é o consumador. Ou seja, é aquele que gera em mim essa fé e é aquele que realiza o milagre. Jesus é aquele que faz todo o processo. A fé é um dom de Deus. Diga, a fé é um dom de Deus. Você não pode se gloriar. Eu vejo muitas pessoas, já conheceu o presbítero, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Meu Deus, a fé é dom. Você não pode se gloriar na tua fé. Não, porque eu sou uma mulher especial, sou um homem especial. Eu sou um homem que tem muita fé. A fé, ela vem movida pelo Espírito Santo, é um presente que o Espírito Santo manifesta na nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Amém. Então o tema que eu li aqui, Efésios capítulo 2, verso 8. Diga comigo: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que a fé é que gera salvação. Se eu não creio, eu não vou ser salvo. E de que salvação o apóstolo Paulo está falando? Da vida eterna. Da vida eterna em Cristo Jesus. Ele está falando da salvação, da condenação daqueles que não creem em Cristo. E ele está dizendo: isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom? É um presente, não um presente. Alguém chegar para você faz aniversário, alguém pega lá aquele presente e dá para você: toma aqui essa lembrança. É um presente. Agora vamos falar sobre graça. Graça, o que é graça, pastor? Graça é aquilo que só Deus pode fazer. Eu não tenho graça em mim mesmo. Você tem graça em você mesmo? Não. A nossa graça é fruto daquilo que Deus faz na nossa vida. Somente Deus tem graça. O que é graça? É tratar, e é um dom de Deus, é tratar de maneira, vamos dizer assim, é um favor imerecido. Uma vez, o meu pai me explicou o que era graça, de uma maneira muito simples. Ele me deu uma bicicleta e disse: eu não quero você empinando a bicicleta no centro da cidade. Eu morava numa cidade pequena, no Rio de Janeiro. Se eu souber, eu vou te dar uma surra. Naquela época, o pai batia na gente, né? E batia. E a surra era violenta, não é igual hoje, não. Se você der um peteleco no olho da criança, vem com ser tutelado, vídeo louco, tudo está preso, né? Naquela época, a surra do meu pai era 5, era mais light, né? Tinha palmatória, eu peguei a época da palmatória. Quem pegou palmatória aqui? Põe a mão aí. Aí doía. Não vou mentir. Doía, mas doía. Muito. Vara de goiabeira. Eu fiquei com problemas? Não, psicológico nenhum. Me fez ser um homem bom até. Porque eu merecia. Muitas das suas, Geraldo, quase todas elas eu mereci. Isso que é triste, Geraldo. Eu mereci. E aquilo fez com que eu mudasse a minha atitude. Não fiquei com trauma. Não é isso, Everson? Não rasgo dinheiro, estou aqui, estou vivo, tive filhos, cresci, não morri. E meu pai fez eu ser um homem bom, um homem temente a Deus, um bom pai de família. Claro que meu pai nunca me espancou a ponto de eu ficar desmaiado no chão, nada disso. Era uma surra, aquela surra da década de 80, né? Aquela surra VIP que o Geraldo já deu muito em sua igreja, né, Geraldo? Não, nunca. E aí eu apanhei muito com meu pai, quando meu pai era criança. Apanhava porque eu fazia coisas assim, violentas. E um dia, eu tinha uma bicicleta, eu tinha ganhado uma bicicleta cross. E aí o pessoal fez no centro da cidade onde eu morava uma rampa.
E aí, olha só, coisa de adolescente, né? Hoje aqui fala que é calçudo, né? Mas naquela época era sem noção mesmo. As pessoas deitavam no chão, vinha o cara da bicicleta e pulava sobre a pessoa. Se caísse na pessoa, podia matar. E a aventura era, quanto mais números você ultrapassasse, melhor seria. Então começava com 3 pessoas, 4 pessoas, 5, mas depois tinha o globo da morte, que era o cara correr com a bicicleta e pular 15 pessoas. Se batesse em cima ali, o último que pegasse já era. O mais absurdo é que sempre tinha um voluntário para estar no meio do globo da morte para ser pulado. E eu pulava bem de bicicleta, eu gostava de bicicleta. E eu fui passar. Passou uma mulher da igreja, que era amiga do meu pai, sempre tem aquela velha guaruna, né? Passou, não tinha celular, mas ela viu, era o filho do filho, pulando as pessoas na Coronel Carvalho. Pai, a mulher nem esperou, no outro dia de manhã ela foi lá em casa assim, ele falou: eu vi o Moisés igual um louco da Coronel Carvalho pulando as pessoas. Meu pai ficou irado. E meu pai era nordestino, né? Quem já se conviveu com o nordestino é o seguinte: quando passa aquele cara da ilha do nordestino, tchau. Não é você fugir do Brasil, que o negócio está feio. E meu pai chegou e eu vou pegar ele. E eu estava na rua. Meu pai falou assim: então eu vou pegar ele, mas vou dar uma sua, como ele nunca levou na vida. Ele ficou irado. Ficou muito irado. Só que naquele dia, Everson, eu tinha saído cedo. E eu tinha feito um contorno, que era uma volta de bicicleta de 70 quilômetros. Aqueles que eu me andei de cross, já fiz crossfit também, viu? E eu fui andar de cross, era novão ainda, tal, eu fui andar. E eu demorei para chegar. E aconteceu um acidente com alguém andando de cross lá em Serona, um garoto foi pego. Ele foi atropelado lá perto de Jacuíba, lá andando de bicicleta e tal. E meu pai pensou, peraí. Porque já que eu era o maluco da bicicleta que pulava as pessoas no meio da cidade, pô, meu filho ficou desesperado. Não tinha celular na época, não tínhamos telefone em casa. E aquela aflição, meu Deus, perdi meu filho. Daí eu cheguei 10 horas em casa. Todo mundo, você está vindo, o que aconteceu? Aquela comemoração. Aí meu pai, ele estava com tanta raiva, mas ele ficou tão feliz em me ver que ele falou: tu vai entender hoje que é graça. Você merecia levar a surra da tua vida. Mas eu estou tão feliz de ver que eu não vou te bater. Isso é graça. Diga, graça é eu não receber o que eu mereço. Imagine isso, Deus olhar para a gente cheio de defeitos, cheio de falhas. Nós merecemos apanhar, muito mais que apanhar. Quantas vezes nós prometemos e não fazemos? Quantas vezes nós permitimos que o mal entre no nosso coração e nós temos sentimentos de inveja, de ciúme? Quantas vezes nossa boca fala além daquilo que nós deveríamos falar? Quantas vezes a nossa natureza humana faz com que nós pequemos, nós falhemos diante de Deus? Nós merecemos o que? A Bíblia fala em Romanos capítulo 3, 23, a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a... Mas Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida. E quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele diz assim: merecia levar-lhe uma surra. Mas eu estou tão feliz que ela está hoje na igreja. Eu estou tão feliz que ela fala comigo, quando ela ora, quando ela clama a mim. Eu estou tão feliz que ela crê no meu nome. Eu vou abençoar ela com graça. Oh, aleluia! Eu vou dar para ela um presente. Eu não vou retribuir o que ela merece, porque eu a amo e eu vou abençoá-la com graça. Diga, pela graça. Diga, pela graça. Sois salvos. Graça é gratuita. Diga, a graça é gratuita. Você não precisa pagar para receber nada. Você não precisa chegar para o pastor: eu vou dar aqui R$1.000 para você alcançar por essa graça. Não, Jesus morreu na cruz e você não precisa pagar nada para ser salvo. A graça é de graça e pela graça. Diga comigo, a graça é gratuita. Lá em Romanos diz assim, 3,24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio de redenção que é em Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos. A graça não faz distinção de pessoas. Eu vou abençoar que o Jusceiro é loiro de olho azul, né? Esse aí merece ser salvo. Pastor Moisés é gordinho, é meio índio. Não, isso aí não é índio, cá fora. Não, Jesus não é assim. Jesus não olha a tua cor de pele, Jesus não olha a tua condição intelectual.
Jesus não olha o quanto você estudou ou não estudou, se você é bonito ou feio. A salvação e a graça dele é para todos os homens, sem distinção de pessoas. Ele ama o brasileiro, como também ama o europeu, como também ama aquele que mora na União Soviética. Ele ama a todos os homens. A graça dele alcança a todas as pessoas. Mas para você ser salvo pela graça, você tem que ter fé. Aí é o problema. Mas a graça é para todos. A graça é para todos. A graça, e aqui já vou terminar daqui a pouquinho, ela se manifesta em cada pessoa de uma maneira. Lá em 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, a graça de Deus na minha vida é única. A graça de Deus na vida do Geraldo é única. Já viu aquela pessoa? As pessoas não entendem. Às vezes tem uma pessoa no mundo que ela era ladrão, ela roubava, ela matou alguém. Aí as pessoas dizem: agora virou pastor, agora diz que Deus está na vida dele e perdoou ele, agora ele vai para o céu. Assim é fácil. Quem já viu essa frase aí? Assim também você é pastor, assim também eu vou fazer. Porque as pessoas não sabem o que envolvia o coração daquela pessoa. Eles não sabem a história de vida da pessoa, mas Deus, ele viu aquela pessoa. Às vezes a pessoa que está cometendo um ato bárbaro, na hora que está cometendo, teve uma infância difícil, sofreu abusos dentro de casa, passou por problemas difíceis na vida, mas quando conheceu a Cristo e quando essa graça entrou na vida dele, ele disse: eu quero isso para mim, eu quero viver essa graça. Meu Deus, muda o meu coração, porque eu não te conhecia, mas agora, Senhor, eu quero viver inteiramente, plenamente para ti. E a graça de Deus alcança aquela pessoa. Amém? Tem pessoas que são boazinhas, pessoas boas, não fazem mal a mosquito, né? Mas infelizmente não conseguem alcançar a graça. Essa palavra dói, mas é realidade. Por quê? Porque só existe uma pessoa que pode salvar. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é o único Salvador. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele mesmo disse lá em João capítulo 11: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A pessoa é boazinha, mas ela diz: eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Como é que ela vai alcançar a salvação? Como que ela vai ser alcançada pela graça, se ela não crê naquele que é o galardoador da graça? Então, para você ser salvo, para eu ser salvo, eu tenho que entender que eu sou um pecador e que eu preciso, mediante a fé, crer para que a graça venha alcançar a minha vida. Amém? A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é perfeita. Eu não preciso... mas como assim, pastor? A graça de Deus é tão maravilhosa, esse favor imerecido, que Ele perdoa os seus pecados, aquilo que você fez lá atrás, aquilo que você está fazendo hoje e aquilo que você vai fazer lá na frente. Não precisa todo dia, sabe? O sangue de Jesus e essa graça nos alcança, e ela é atemporal, está acima do tempo. A graça de Deus nos alcança hoje, a graça de Deus nos alcança agora, e a graça de Deus nos alcançará amanhã. Amém? Amém. E aqui eu vou terminar. Quando conhecemos o amor de Deus, sabemos que a tua graça é melhor que a vida. Está lá no Salmo 63:3. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias fazendo qualquer outra coisa. Não parou para pensar nessa frase? Diga: mais vale um dia na tua casa do que passar 1000 dias fazendo qualquer outra coisa. Vir à casa de Deus e sentir o toque do Espírito Santo sobre a nossa vida é tão glorioso, é tão maravilhoso, que é mais importante do que 1000 dias longe de ti. Você tem o privilégio de poder estar aqui nesta noite. Você que está me ouvindo pela live tem o privilégio de estar aqui ouvindo essa palavra, porque mais vale um dia na sua casa. As pessoas hoje, nós vivemos hoje uma época estranha, a época da internet, a época que as pessoas dão mais vazão a encontros virtuais do que encontro real, não é isso? Encontro virtual, eu até brinquei uma vez que eu fui em São Paulo visitar uma empresa, e eu tinha uma menina do WhatsApp. Quando eu ia no WhatsApp assim, eu falei: uma modelo. Aí eu: prazer, meu nome é fulana. Aí eu olhei assim: você que é fulano? Não, sou eu. Aí eu: não, peraí, isso é brincadeira, né? Isso aqui é você? Aí eu: sou eu. A pessoa
pessoa do WhatsApp era totalmente diferente da pessoa que eu estava vendo na vida. Mas era fora da curva. E aí o gerente dela me falou assim: pastor, isso aí é inteligência artificial. É outra vida, isso é outra pessoa. As pessoas, elas querem apresentar aquilo que não são. Você vê lá no WhatsApp, você vê no Facebook, você vê no Instagram, está sempre todo mundo com dinheiro, todo mundo comendo bem, passeando. Aí você olha, meu Deus, para eu levar minha mulher para comer uma pizza é uma luta. Para eu pegar meu carro e dar uma passeada, né? É uma luta. Mas eu vejo pessoas que qualquer coisinha tem dinheiro para tudo, né? Não é inveja, mas você fica pensando, o que está acontecendo? É que as pessoas querem mostrar aquilo que muitas vezes que elas não têm noção. Hoje é assim. As pessoas querem viver uma mentira e elas querem vender aquela mentira, para que as pessoas tenham até ciúme ao invés daquilo que elas têm. Aleluia. E eu fico pensando, as pessoas estão preocupadas em aparência, mas eu quero dizer que o nosso Deus não se preocupa com a nossa aparência, aquilo que nós mostramos para Ele, mas Ele quer aquilo que nós somos diante dEle. Ele vê você quando ninguém te vê, Ele vê você quando ninguém te ouve, quando ninguém te escuta. Ele enxerga você, às vezes, em problemas e situações que parece que ninguém está olhando, mas Jesus está vendo. Isso é graça. É graça, é graça de Deus. Nós somos libertos do mal. O pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Porque você não está debaixo da lei, mas sobre a graça. Romanos capítulo 6, 14. A graça é o amor incondicional de Deus. Aqui eu quero terminar. Diga comigo. A graça. Está muito fraco, você está morto. Depois que ele manda uma pizza, todo mundo careca. A graça. É o amor. Incondicional de Deus. A fé é o esforço humano através do dom de Deus para alcançar a graça. Quando agimos por fé, Deus derrama a graça sobre a nossa vida. Amém?